Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Cara, sei lá quanto tempo atrás aí, né, teve um vídeo meu, ou vários vídeos na verdade, falando de reforma trabalhista. Eu falei pra vocês da sacanagem, né, as palhaçadas, né, o quanto ela era perigosa e grave contra o trabalhador, quais eram as intenções obscuras por trás, quem armou tudo isso, né, e porra, ela foi aprovada, né, tá em vigor aí. Só que a sacanagem continuou. A sacanagem não acabou lá atrás, né? Na aprovação da lei trabalhista lá, das reformas, as flexibilizações, que eles diziam que ia ser bonito, né? Que ia privilegiar, né, o contrato entre trabalhador e patrão, né? É um livre acordo, livre negociação. Agora o patrão, né, vai ter que ouvir o empregado vai poder exigir mais coisas do patrão, melhores salários, né, de acordo com o seu trabalho produzido e tal. Tudo mentira. Tudo mentira que você viu que depois disso você só se ferrou. A questão do desemprego continua aumentando, então não melhorou, né, a questão do emprego no Brasil, que era um dos itens da reforma. Os direitos dos trabalhadores foram totalmente saqueados, né, inclusive na própria justiça trabalhista você perdeu até o direito a isso, a reclamar. E, porra, tem alguns itens que eram muito absurdos. E esses itens estão valendo, cara. Estão valendo, principalmente agora. Que a tal medida provisória que o Temer editou, para dar uma corrigida nos itens absurdos, caducou, venceu. Né? Simplesmente o governo esqueceu de pedir para o Congresso votar, o Congresso esqueceu de que tinha que votar isso, e você se ferrou. Você se ferrou. Você, trabalhador, ó, se liga. Eu avisei para vocês meses atrás, eu acho que até anos atrás, que tinha essa reforma trabalhista em andamento, né, e ela tinha lá os seus objetivos. Assim como também ela tinha lá os seus motivos, né, de acontecer. A reforma trabalhista era um plano, né, era um sonho de consumo dos grandes patrões, dos grandes empresários brasileiros. Né. Eles queriam mais direitos para eles, mais benefícios, e tirar direitos e benefícios do trabalhador que consequentemente seriam transferidos de maneira financeira para o patrão. Se você tira a obrigação do patrão de te pagar férias, 13º ou multa rescisória, quer dizer, o patrão só ganha e você só perde. Então os patrões queriam muito isso. E para você conseguir isso, você precisava de um governo favorável. O governo Dilma, né, ele tinha a questão da oposição, tinha uma briga interna pelo poder, e ele não estava muito disposto a se queimar com os trabalhadores, exatamente, diretamente, né? Queria manter lá o seu sistema de corrupção, ganhar dinheiro, ganhar mais eleições, mas não precisava atacar os trabalhadores, não naquele momento, não ainda. Ocorre que isso era contrário aos interesses de gente que estava de olho nisso, muito interessada em ganhar mais dinheiro, em ganhar mais poder no Brasil, os empresários. Então, uma das parcelas do pagamento da substituição controlada de poder, que vocês chamavam de impeachment, né, e eu chamo de golpe, foi um golpe político, eles substituíram controladamente, né, o poder do Brasil, colocando um presidente que tinha compromisso com esses empresários. Então a crise econômica, né, e o grave desemprego que aconteceu no Brasil foi causado pelos empresários artificialmente, para desestabilizar o governo, né, e forçar a sua queda. Deu certo. E aí o Temer entrou com a alma vendida e esses compromissos firmados e tinha que colocar em prática esse tipo de coisa. Reforma trabalhista, tinha que mexer na reforma da Previdência, que também vai favorecer o governo em alguns esquemas, tinha que meter a privatização liberada no poder aí, tinha que fragilizar alguns setores públicos, né, para fortalecer os setores privados, tal, tudo lá marcado, escondidinho no contrato e tal. E o Temer aceitou isso e conseguiu realmente assumir o poder e tinha que colocar isso daí em prática. Primeira coisa que os caras fizeram, aprovou o DRU, aprovou a PEC do teto, tudo para ferrar o povo nas áreas sociais, educação, saúde e segurança, e aprovou também essa reforma trabalhista. Reforma trabalhista, eu lembro que na época eles falavam muito de flexibilização das leis trabalhistas. Eles falavam que o trabalhador ia ter direito de sentar na mesa com o patrão como um igual. Agora ele pode negociar o seu salário, negociar as condições de serviço. Aconteceu isso mesmo, cara? Não, não aconteceu. Agora você é contratado pelo seu patrão e já sabe que não tem direito nenhum, inclusive previsto em lei. Não tem direito nem na lei. Você não tem direito nem na justiça. Se você for reclamar na justiça, e muito provavelmente você está reclamando porque você já não tem dinheiro, então você não vai ter dinheiro para contratar o primo do juiz como seu patrão. Seu patrão contrata o primo, o cunhado do juiz. Paga caro por ele. Só que é o seguinte, se você entrar na justiça contra o seu patrão, né, o seu advogadinho lá, de graça da justiça, não vai conseguir competir com o cara.
E aí eles vão te obrigar a pagar o advogadinho de graça e pagar o advogadão, fodão, né, carão do seu patrão, inclusive as custas processuais, e ainda não receber multa nem porra nenhuma. Você perde totalmente seus direitos, inclusive na justiça. Isso aí é uma das coisas que aconteceu com a reforma trabalhista. Você também perdeu direitos a férias e 13º. Não perdeu, não está previsto isso. Lógico que os caras não iam colocar isso diretamente na reforma, seu idiota. É indiretamente você perdendo isso. Porque se você é contratado e mandado embora a cada 3 meses, como que você vai fazer jus aos direitos de 13º e férias? Se está previsto na lei que você tem que ter trabalhado 12 meses seguidos para ter direito a isso. Ah, você não tinha pensado nisso? Eu avisei muitas vezes em muitos vídeos, mas que você não aceitava, você não admitia. A reforma trabalhista, cara, ela foi proposta pelos empresários, né, aceita pelo Congresso, mas ela teve dificuldades para passar. Eu falei para você que os congressistas levam em consideração muita opinião pública. Talvez não, tanto quanto a gente imagina, mas eles respeitam muito a imagem deles perante o que o povo avalia deles. Porque eles sabem que precisam do povo votando neles. Né? Tá certo que dá para comprar o povo depois com um pé de alface, um copo de cerveja, um tapinha nas costas? Dá. É só você fazer uma promessa falsa, né? E quem sabe prometer também um emprego para ele, e ele se vende. Vende a família dele inteira para votar em você. Só que nem sempre isso dá certo, cara. Então tem gente que se liga. Que aquele deputado é um puta de um sacana safado e tá se armando para ele e ferrando você. Então os caras sabiam que se votassem a favor da reforma trabalhista, cheio de itens absurdos, por exemplo, o povo poderia se ligar. Então eles estavam, né, demorando para aprovar a reforma, saqueando mais dinheiro do governo, que estava tendo que pagar cada vez mais malas e mais malas para poder fazer os votos, né, favoráveis, positivos, né, em torno do objetivo do governo. E aí, porra, tinha uns itens na reforma trabalhista que nem os congressistas canalhas queriam aceitar. De tão absurdos que era, de tão escancarado para o povo que ia ficar a sacanagem. Como obrigar, por exemplo, uma gestante a trabalhar, mesmo que num processo evoluído de gestação, trabalhar lá em locais insalubres, como por exemplo recolher esgoto. Isso aí é um absurdo, mas estava previsto na lei. Quer dizer, não estava previsto que ela não teria mais o direito de trabalhar, entendeu? Então, se não está previsto, o empresário não é obrigado, então que se dane ela. Você vai trabalhar. Se não quiser, sai fora, e não vai receber direito porra nenhuma e nem indenização. Mais ou menos isso. Alguns outros itens, como por exemplo, o patrão mandar você embora, você estava lá contratado direitinho, recebendo, tudo certinho, manda você embora e depois, sem mais sem menos, na semana que vem, te recontrata, pagando menos e exigindo mais de você. Por exemplo, a questão do trabalho intermitente pegou muito mal aqui no Brasil, porque os empresários entenderam que foi uma nova lei da escravidão aprovada. Que ele pode fazer o que quiser com o seu empregado, obrigar ele a trabalhar nas horas mais absurdas, pagar o que ele quiser por hora, descontar o que ele quiser. E ficou uma liberdade incrível para o patrão na negociação, certo? Por direito do trabalhador não tem nada, mas o patrão ele tem direito a tudo. E no trabalho intermitente virou serviço escravo. Os caras estão ganhando menos do que um salário mínimo. E muitas vezes trabalhando mais. Por exemplo, agora tem serviço intermitente que o cara tem exclusividade. Quer dizer, você não pode trabalhar em 2 empregos, porque você tem que ter exclusividade com aquele patrão. E se você não cumprir aquela exclusividade, você paga a multa para o seu patrão. Ou seja, você vai pagar para trabalhar. Você recebe menos que o salário mínimo e vai pagar para trabalhar. Você recebe menos que o salário mínimo, não tem direito a 13º, não tem direito a férias e vai ter que pagar para trabalhar. Você recebe menos que o salário mínimo, não tem direito às férias, não tem direito a 13º, tem que pagar para trabalhar e não tem direito nenhum na justiça. Porra, sacanagem do caralho, mano. Então os congressistas não iam aprovar do jeito que tava foda. Então, talvez ela fosse barrada. O que o Temer fez, no esquema dele? Falou com os congressistas, falou com os caras, mano, eu sei que tá muito sacana, eu sei as intenções por trás, eu sei que os empresários vão interpretar da maneira pior possível pro trabalhador. Só que se voltar atrás para retirar os itens absurdos, vai ter que começar a votação tudo de novo. E o Temer não tinha mais mala para dar para os caras. Tinha outras coisas acontecendo no governo. Então, cara, o negócio foi fazer o seguinte, prometer para os congressistas que ele ia retirar esses itens absurdos através de uma medida provisória que no futuro seria transformada em lei. E aí você regulariza o sistema, altera alguns itens desses aí ridículos e absurdos, graves, ameaças ao trabalhador que estavam propostos lá. E aí aprovaram então, falaram, então a gente aprova, mas sob a garantia de que você vai tirar essas coisas aí, porque senão vai ficar foda. Aí o Temer prometeu para os caras que sim e ficou tudo certo. Aprovaram a lei, os itens absurdos, e ele retirou alguns itens lá através de uma medida provisória. Só que a medida provisória tem validade, 3 meses. Nesses 3 meses o Congresso tem que voltar e transformar aquilo em lei.
Engraçado que o governo esqueceu de pedir para o Congresso votar essa medida provisória. O Congresso esqueceu de que tinha que votar essa medida provisória. E aí, o que aconteceu? Falei no começo do vídeo. Já era, cara. Entrou tudo em vigor, com pau e tudo dentro da sua bunda. Do jeitinho que estava previsto desde o início. Entende e coloca na sua cabeça. Eu falei meses atrás. Cara, se tem itens absurdos contidos na lei, então ela já tem que ser alterada lá na sua origem, lá no seu princípio. Ou talvez nem ser colocada em votação. Agora, qual a proposta, né? Qual a ideia por trás de você colocar uma lei com itens absurdos, você reconhecer que tem coisas ali que não dá, e mesmo assim você fala, não, aprova assim mesmo, que depois eu altero. A ideia mais coerente seria você retirar isso da lei para não ter que ficar dependendo de aprovação de mudança nenhuma, né? Correndo o risco disso não acontecer. Não, aí os caras aprovaram assim mesmo, porque já era tudo combinado. A gente faz uma medida provisória, altera algumas coisas só por alguns meses, para enganar os trouxas e enganar principalmente o Congresso a votar a favor. Então gente que estava até olhando a sacanagem, votou a favor na esperança. Ah, na esperança não, os caras sabem que isso ia acontecer. Foi só para enganar o povão mesmo. De que ia ter alteração, e não teve alteração. Teve alteração com prazo de validade de 3 meses, e agora eles esqueceram de votar e o bagulho tá tudo valendo com o pau dentro agora. Vai entrar arregaçando na sua bunda, vai entrar esfolando. Vai ter grávida recolhendo lixo no esgoto, que se dane. É direito do patrão fazer isso com ela. Você vai ser mandado embora, né? E na semana que vem vai ser recontratado pelo seu mesmo patrão para ganhar menos e trabalhar mais. Dane-se, está previsto na lei. Você trabalha intermitente aí, você vai ter que pagar multa pro seu patrão se você não conseguir fazer as coisas absurdas que ele pediu para você. Você não tem mais direito de reclamar na justiça se o seu patrão bateu na sua cara ou comeu a sua esposa. Dane-se, dane-se, entendeu? Dane-se. Avisei para você que isso ia acontecer meses atrás. Avisei mesmo. Fiz os vídeos. Mais uma previsão que deu certo minha. Não era uma previsão, cara. Tava na sua cara. Eu expliquei, eu desenhei. Tem gente que não quis entender, mas tá lá. Pode ver os vídeos que eu tenho sobre reforma trabalhista no meu aqui, que você vai ver que eu disse isso. Essa medida provisória era sacanagem. Né? Esses itens absurdos já era a ideia dos caras original. Senão nem tinha sido proposto. Enganar você dizendo que ia alterar? Sim, enganar você dizendo que ia alterar para ela poder passar sem você reclamar. Passou tudo.